Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre as variáveis estáticas. Elas são um recurso muito importante para compartilhamento de memória e comunicação entre objetos. É importante que você entenda esse recurso, que você conheça como usar as variáveis estáticas. Você pode fazer a comunicação entre objetos, você pode substituir com vantagens as constantes globais, aquelas que você definiria como macro no C++, por exemplo. Já no Java, que não dispõe do mecanismo de macros, você é forçado a usar esse tipo de recurso. Então, fique conosco e veja como trabalham as variáveis estáticas. Dessa forma, ao final do vídeo, você vai entender as variáveis estáticas ou variáveis de classe. Você vai ter um recurso para comunicação, para estruturação de código e para a substituição de valores globais. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco! As variáveis estáticas são também conhecidas como variáveis de classe. Agora, normalmente, nós vamos pensar que ela está associada a uma classe se ela é um atributo. Então, atributo estático e atributo de classe são exatamente a mesma coisa. Uma variável estática pode, em C++, estar isolada, fora da classe. Então, nesse caso, ela não é um atributo. Mas, para efeitos desse vídeo, eu vou falar variável de classe ou variável estática e você sabe que pode também ser um atributo de uma classe. É uma variável que existe independente das funções ou objetos em que ela é definida. A partir de agora, eu vou tratar dos atributos que nos interessam e que são comuns da linguagem C++ e Java. Então, um atributo estático é aquele atributo que existe independente da criação do objeto. Se eu tiver 0, 1 ou muitos objetos, eu ainda tenho uma instância daquele atributo, mas é só uma. E essa mesma instância, essa única instância, é vista por todos os objetos. Existam objetos ou não. Isso faz com que ela seja um mecanismo muito bom de comunicação entre os objetos, porque eu crio um objeto, coloco uma informação nesse atributo. Quando eu criar um objeto, quando eu usar outros objetos, eles poderão ver essa informação. E qualquer objeto que modifique essa informação, imediatamente fará com que essa modificação seja vista por todos os demais objetos. Então, nós temos aí um compartilhamento de memória, porque uma única área de memória, uma única instância da variável desse atributo estático existe sempre. Nós vamos ver que isso é muito interessante e ela é vista por todo mundo que tem o direito, em geral, objetos da mesma classe. Agora nós vamos ver um uso interessante de atributos estáticos. Nós vamos usá-los para substituir as constantes, aquelas constantes simbólicas que você definia com macros no C++. No exemplo, em C++, nós temos uma classe cujo objetivo é apenas ser didática. Então você vai ver que essa classe define um único atributo, que é um inteiro, é estático, portanto vai ser visto por todos os objetos da classe e vai existir no seu programa mesmo que a classe não tenha sido instanciada ainda. Esse atributo vai contar a quantidade de vezes que objetos são criados. Eu tenho um método auxiliar que vai me ajudar a imprimir o valor desse atributo. Neste código, nós temos a criação de um objeto e a chamada do método de impressão. A criação de outro objeto e a chamada do método de impressão. Então, na primeira vez, você tem um retorno 1, na segunda, um retorno 2, e na terceira chamada, você vê que, como não se criou um outro objeto, todos os objetos estão compartilhando o valor 2, ou seja, eles sabem quantos deles foram criados. No exemplo seguinte,
Novamente um exemplo didático. Você deve fazer isso de uma forma um pouquinho diferente para proteger melhor o seu código. Mas para você entender o mecanismo, nós temos um código em Java que define constantes estáticas públicas, ou seja, valores que podem ser lidos diretamente do objeto sem métodos get. Estes valores, que são constantes, portanto ninguém pode modificá-los, são as nossas constantes, mas elas estão internas a uma classe, portanto são membros, são atributos públicos e estáticos de uma classe. Você vê então que nesses atributos foram colocadas informações que usualmente são necessárias em todo o trecho do programa. É comum quando você faz uma programação que diversos relatórios e telas e boa parte da interface precise repetidamente da mesma informação. No caso aqui, a instituição onde foi criado esse programa, a Unicamp. E nós vamos chamar a faculdade aqui de departamento, apenas por exemplo. E só para variar um pouquinho, não ficar só em strings, eu coloquei também um atributo numérico. Esses atributos, uma vez definidos, não vão ser alterados pelo programa. Então, são de fato constantes. E você vê na sequência o uso dessas constantes. Como é que acontece isso? O programa lê esses atributos diretamente da classe. Você percebe que não foi instanciado um objeto para que eu pudesse ler esses atributos. Eu uso inclusive o nome da classe, não o nome de algum objeto. Seu programa tem acesso a esses valores em qualquer momento, porque eles existem sempre. Não preciso ter inicializado um objeto, criado um objeto. E porque eles são constantes, ninguém vai alterá-lo. Você não tem como ter prejuízo porque uma parte do código alterou indevidamente o valor. Em resumo, nós vimos os atributos estáticos, as variáveis estáticas ou atributos de classe como um importante meio de compartilhamento de memória e comunicação. Nós vimos que você pode usá-los para substituir constantes globais e aperfeiçoar o seu código. Agora, você começa a entender um pouco mais em detalhes como funciona a programação orientada a objeto. Nós vamos precisar estender um pouco mais. No próximo vídeo, vamos ver os métodos estáticos ou métodos de classe. Inscreva-se no canal para ficar a par das novas postagens. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objetos bem explicada. Eu sou o professor André de Ângeles e espero você no próximo vídeo.